Hoje o tema para nós é que está aí para você impresso, Nasce uma Estrela. Não é um filme sobre uma cantora americana, é sobre uma estrela de Belém e de Natal. Nasce uma Estrela. Quando falamos sobre o Natal, muitas coisas nos vêm à cabeça. Eu postei algumas esses dias no meu Instagram, coisas que falarei hoje aqui. Mas Natal, sim, é uma história de esperança. Natal é uma história de amor, é de um amor que desce aos homens. Por que não dizer que o Natal é a história do melhor de Deus que desce para o pior do homem, que é o seu pecado, portanto, o seu livramento, portanto, a sua salvação. O Natal é esta grandiosidade de quando o infinito se torna uma criança para nos alcançar, para nos atrair, para nos salvar e para nos abençoar. E uma frase que tocou meu coração, essa semana eu compartilhei com quem me segue no Instagram, é a frase que diz que Deus não poderia se tornar maior para nos impressionar. Então o que ele faz? Ele se faz menor para nos atrair. Deus, em sua grandeza, não poderia ser maior do que já é, para impressionar ninguém. Então ele se reduz, se diminui, se faz um menino para nos atrair. E venhamos e convenhamos, pouca coisa é tão atraente como um bebê recém-nascido. E Deus nos atrai com a singeleza, com a sua, não a diminuição de quem é, mas o formato tão pequeno que toma para nos atrair. A série que fizemos de Natal, de mensagens, nós falamos sobre como foi a história de Natal pelo olhar de dois personagens. Falamos sobre Natal ao olhar de José e a história de Natal sobre o olhar de Maria. Hoje faremos algo parecido. Hoje nós veremos a história de Natal sob o olhar de três homens, chamados de os três sábios, os três magos. E quando eu olhava essa leitura bíblica que fala a história que temos José, Maria, temos a manjedoura, nós temos ali bebê Jesus, e temos esses três sábios que vão até a pequena cidade de Belém, em Jerusalém, na casa que o bebê está, para levar presentes especiais. Esses homens sábios, eu pensei da seguinte maneira, permitam-me, como seria essa história se ao invés de três homens sábios, fossem três mulheres sábias? E eu comecei a viajar como seria. Seria diferente, sim ou não? Sim ou não, gente? Talvez as mulheres chegariam a tempo para o nascimento. Talvez as mulheres arrumassem lá a manjedoura, o lugar onde Jesus ficou. Talvez houvesse até um bolinho de chuva naquela época para receber os convidados. Se fossem três mulheres sábias, talvez os presentes seriam diferentes. Você pensa assim, uma criança, ouro, faz o que com isso? Mirra, o que é isso? Incenso, para quê? Talvez se fossem mulheres, os presentes seriam mais práticos, do tipo, olha, lencinho umedecido, né? Um chá de bebê com muita fralda estocada para a criança. Ou você acha que Jesus não usou fralda? Talvez muitas coisas seriam diferentes, mas aprove a Deus que fossem três homens sábios e não três mulheres sábias. Lembrando que naquela época não se tinha GPS. Por isso os sábios demoraram muito, mas muito tempo para chegar. Vamos ao texto bíblico esta noite. Abra comigo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois, para ganhar tempo, puderemos para o 9 até o 11. Mateus 2, versículo 1 e versículo 2, depois 9, 10 e 11. A versão que leio hoje é a versão NVT, nova versão transformadora. Jesus nasceu em Belém da Judeia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente, ou seja, lá em Babilônia, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela, atenção aqui, identificação, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos ao versículo 9, a história desenrola e o 9 vai dizer assim: após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados, anote isso, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Essa estrela, ia adiante deles, na frente deles, até que então parou acima do lugar onde o menino estava. Verso 10. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa,
viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus nesta noite? 3 homens sábios. Quem eram esses sábios? Eles eram astrólogos, assim diz a história. Eram astrólogos, filósofos. Eram homens que aconselhavam os reis da época lendo as estrelas. Eles liam as estrelas para prever o futuro e aconselharem os reis. Vá, não vá, faça, não faça. Guerreie, não guerreie. Como será os tempos futuros? Sempre lendo as estrelas. Para aconselhar os reis e seus futuros. E sabemos que isso é possível. Por exemplo, a lua rege as marés. Os astrólogos, por exemplo, usam as estrelas vão reger as estações. Quando é verão, inverno, outono, primavera. O sol nos dá a definição do que é dia e o que é noite. Então, astros, estrelas, podem ser vistos, lidos e com isso serem previstos acontecimentos. Por exemplo, numa lua tal, a maré vai estar cheia. Numa lua tal, a maré vai estar baixa. Esses homens viviam de ler as estrelas e aconselhar os reis. Só que me parece que eles viram nessa estrela algo que eles nunca antes haviam visto. Porque eles não só leram a estrela, não só observaram a estrela, mas seguiram aquela estrela. E vale aqui lembrar, embora nós tenhamos em casa um presépio bonitinho, né? Você que tem Maria, José, a manjedoura, Jesus e os reis magos, lembrar você contrariando, quem sabe, algumas estatísticas, os reis sábios não estavam para o nascimento. Eles chegaram meses e meses depois que Jesus nasceu. Eles eram do Oriente. Oriente aonde? Babilônia. Jesus estava em uma pequena cidade, Jerusalém, um pequeno vilarejo chamado Belém, uma pequena casa. E a distância que se dá entre Babilônia e Jerusalém, eu fiz o meu estudo de casa, dá em média 1.200 quilômetros, arredondando. Eu fiz as minhas contas. Do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, tem 1.400 quilômetros. Imagina você daqui de camelo e até o Rio Grande do Sul. Tu chega aqui, uma semana, 2 dias? Não. Tu leva meses para chegar lá. Então eles chegaram meses depois que o menino já haviam nascido. E vale a observação que ainda assim, pela distância, eles não tinham a tecnologia que temos. Eles não tinham Google Maps. Eles não tinham o Waze. Não dava para ir certo e reto. Eles tiveram que usar a estrela para os guiar. E vale dizer, falando sobre homens sábios e mulheres sábias, hoje nós homens já temos GPS, já temos Google Maps, e já fica difícil. As mulheres que os digam, mulheres, só um adendo aqui na minha mensagem. Nós homens, nós nunca nos perdemos. Nós somos aventureiros, desbravadores por natureza. Nós gostamos de conhecer outros lugares. Nós gostamos de conhecer outros caminhos possíveis para chegar no mesmo destino. Nós nunca nos perdemos. Então pode ser que aqueles homens demoraram muito tempo e com muita dificuldade para chegar meses e meses a fio. Mas hoje para nós, 3 coisas que vão nos inspirar, nos abençoar, nos conduzir nessa reflexão. A primeira delas é que eles são guiados pela estrela. Então eu diria que a estrela os guiou. Versículo 9, que é a base de hoje, vai dizer assim, que após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto desde o Oriente. Embora estudassem estrelas a vida inteira, eles viram naquela estrela algo que nunca antes tinham visto. E se colocaram à mercê, à disposição, sob o guia daquela estrela até o lugar que ela os levariam. A estrela guiou aqueles homens até um propósito de Deus para aqueles homens e para o nascimento de Jesus. A estrela os guiou até o ponto de que Deus queria que eles estivessem naquele lugar. Hoje nós não somos guiados como cristãos pela fé. Nós não lemos estrelas, não somos astrólogos. Precisamos ficar olhando para onde a estrela vai.
Assim como esses homens foram guiados por aquela estrela, nós também hoje temos um guia para a nossa vida, e chama-se Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. O salmista diz: luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, é a tua palavra, ó Senhor. A palavra do Senhor hoje é essa estrela que brilhou para aqueles sábios. A palavra de Deus para nós hoje é aquela nuvem que estava no deserto com o povo de Deus saindo do Egito. A palavra de Deus para nós hoje era aquela coluna de fogo que os guiava durante a noite. A palavra de Deus é o nosso guia. Observe que hoje ainda nós vivemos dias escuros, sim ou não? Dias escuros, na mente, na alma, na política, na economia, dias escuros, dias sombrios. E nós precisaremos, ao longo do próximo ano, já falando sobre o ano novo que vai chegar, nós precisaremos de algo que nos guie, que ilumine o nosso caminho, que brilhe à nossa frente. Isso chama-se Palavra de Deus. Ela deve guiar os nossos passos, para nos levar até o lugar que Deus quer que nós cheguemos, mesmo que nós não saibamos ainda aonde isso vai dar, mas Deus já sabe. Há muitas vozes e há muitas pressões no mundo hoje. A voz dos amigos, a voz do cônjuge, a voz da política, da economia, a voz dentro de nós, da alma, a voz do diabo, a voz de Deus. Muitas vozes, muitas pressões, faça, não faça, vá, não vá. Hoje, eu acho que, meu irmão, acho que cada dia que passa fica mais fácil errar. Embora a tecnologia tenha avançado, as vozes também aumentaram. Há muitas vozes hoje. A voz da economia, a voz da política, a voz do social, a voz da cultura, a voz do machismo, do feminismo, a voz disso, ideologias e tal, muitas vozes. Me parece que quanto mais, embora tenhamos muita tecnologia para nos dar o caminho, são tantas vozes que hoje ficou mais fácil você se perder. Se perder como indivíduo, se perder como marido e esposa, se perder como pai, como filho, se perder como servo de Deus. Se perder em sua mente e ficar confuso. Nós precisamos de uma luz que nos guie, que nos leve para o plano e propósito de Deus. Esta luz é, diga assim comigo, a palavra de Deus. Porque hoje há muitas vozes. Você vai precisar de uma luz que marque o seu caminho. Me chamou a atenção aqui que os astrólogos não estavam procurando por Deus. Eles estavam lendo as estrelas. E lendo as estrelas, eles acharam uma estrela que os guiou até o Messias. Então observe comigo. Mesmo quando nós não estamos procurando por Deus, Deus, por amor e misericórdia, vai se colocar no lugar para onde estamos olhando para se revelar a nós. Esses homens não estavam procurando por Deus, eram astrólogos, filósofos, pagãos, ateus e descrentes. Eles liam as estrelas e não criam em Deus. Então o que Deus faz? Deus quer se revelar a eles. Deus quer lhes apresentar o Messias. Então Deus se coloca no ponto para onde estão olhando para serem guiados. Então observe, meu irmão. Deus tem a capacidade de recuperar você onde você está, se revelar a você onde você está e te levar a direcionar para onde Ele quer que você esteja, aonde você chegue. Quantas vezes eu estava na minha mente, em minha suficiência intelectual, meu pensamento, pensando e produzindo e decidindo o que fazer, o que não fazer, e muitas vezes não com isso perguntando a Deus alguma direção, mas Deus em sua misericórdia se revelou a mim para onde eu olhava, para dizer, olha, é para cá que você vai. Deus se coloca no lugar que precisamos, que estamos olhando para se revelar a nós por seu amor. Então eu diria que a história de Natal é Deus se revelando a nós, mesmo quando nós não estávamos procurando. O homem não estava procurando por Deus, o homem não procurava a salvação. Mas na história de Natal é um Deus que se revela ao homem, mesmo quando o homem não o quer, mesmo quando o homem não está o procurando, mesmo quando o homem não está desejando Deus. Deus se coloca a nós. Assim cremos que acontece a salvação, a manifestação de Deus. Eu, Sandro, não estava procurando por Deus, mas Deus com sua graça me alcançou.
Deus, com a sua graça, faz com que eu deseje, que eu queira. Abraão não queria Deus, não procurava Deus. Deus o encontrou e disse: Abraão, faça isso. Davi não procurava por Deus, Deus o encontrou lá no terreno da casa do seu pai, cuidando das ovelhas, e fez dele um grande rei, um grande guerreiro. Deus tem o poder, graça e misericórdia, de nos encontrar em nossas lutas, dores e sombras, escuridão, com a sua luz, de se revelar a nós e mudar a nossa vida, a nossa história. Natal é Deus se revelando a nós, mesmo quando nós não o estávamos procurando. Esses homens não queriam Deus, queriam as estrelas, e Deus se mostra a eles. Mas por que eles de alguma forma pensam, ou raciocinam, ou discutem que aquela estrela seria uma estrela diferente, ou seria uma estrela que apontaria para algo diferente? Talvez, só talvez, eles conhecessem um texto. Abra comigo a sua Bíblia, Números 24, 17. Esse texto se dá 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Números 24, 17. O profeta vai dizer assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Havia uma profecia, uma promessa. Talvez por esse motivo esses homens, que eram filósofos, estudiosos, astrólogos, ao conhecerem, perguntaram ao rei: nós vimos a estrela do Messias, que foi anunciado que viria. De Jacó uma estrela viria. Essa estrela guia os sábios, assim como o povo no Egito do deserto é guiado pela nuvem e pela coluna de fogo. Deus ainda hoje tem as suas luzes para nos guiar, não as despreze. Talvez você hoje, jovem adolescente aqui, Deus vai usar os seus pais para iluminar o seu caminho. Talvez aqui, quem que é casado, levante a mão. Atenção, você. Talvez você, esposa, Deus vai usar o seu marido como luzeiro para iluminar o seu caminho, o seu pensamento, a sua alma, a direção da casa financeira. Você, marido, não despreze o quanto Deus pode usar a sua esposa como luz para o seu caminho, para ajudar você com uma direção. Observe ao longo deste ano e ao longo da sua vida quantas pessoas Deus já usou para que você hoje estivesse aqui. Só pensa. Pastores, pais, irmãos, líderes, discipuladores, amigos que te aconselharam, que oraram com e por você, que te ajudaram. Todos eles foram luzes de Deus no seu caminho. Deus sempre vai jogar luz em nossa escuridão. Diga assim para o seu vizinho: Deus sempre vai jogar luz na sua escuridão. Deus pode encontrar você exatamente onde você está nesta noite e levá-lo para onde você precisa. Os sábios não queriam Deus. Estavam na Babilônia, no Oriente. Mas Deus pôde encontrá-los e levá-los exatamente para onde precisavam estar. Observe. Ao contrário de um pensamento religioso que diz: não, mas eu preciso fazer ou ir a esse lugar para que então Deus me receba, me ame e me salve. Não. Deus nos pega de onde nós estamos e nos carrega para o seu propósito. Deus é quem nos alcança, porque Ele nos amou primeiro. Paulo dizer, quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Então não importa se você hoje está num ponto de escuridão, de dúvida, de incerteza, tristeza, mágoa. Não importa se hoje você está num ponto de descrença, falta de fé. O lugar que você se encontra hoje, Deus tem o poder de pegar você neste lugar e te carregar para onde quer que você esteja. Talvez um lugar de mais fé, talvez um lugar de mais esperança, um lugar de maior alegria. Assim Deus fez com os sábios, assim Deus faz com cada um de nós ainda hoje. Deus sempre vai brilhar o nosso caminho pela sua palavra e nos guiar para o centro da sua vontade. Por isso eu dizia que Natal é uma história de esperança. Se há desesperança em nós hoje, amanhã, ontem esteve, toda desesperança pode ser convertida em esperança quando nós cremos no nascimento de Jesus.
Porque Cristo, quando nasce no nosso meio, e mais à frente, vai morrer por nós, vai se levantar no domingo como esse, e hoje está sentado à destra do Pai, ele hoje não está mais como um bebê frágil, ele hoje está como o Rei da Glória, soberano e poderoso e forte. Natal é esperança, porque sempre vai nos lembrar que não importa onde nós estejamos, Deus tem poder de nos pegar lá e nos levar para onde Ele quer que nós estejamos. Fez com os sábios e faz conosco. A estrela os guiou. A segunda coisa, a estrela foi na frente deles, a estrela foi antes deles. Versículo 9 diz que a estrela os guiou e ela ia adiante deles. Quem nunca cantou aquela música, né? Deus vai na frente. Deus está sempre, não um passo, há muitos passos, há anos-luz na nossa frente. Deus só não nos pega em um lugar e nos empurra para um lugar que Ele não conhece ou nunca foi. Deus não nos empurra ou joga, Ele nos traz. Traz como quem diz, eu já estou aqui, eu já estive aqui. Eu sei o que esse lugar significa. Eu sei o que esse lugar tem para você. A estrela foi na frente deles. E eu diria que Deus nunca vai levar você a um lugar onde Ele nunca esteve. Todo lugar que Deus conduzir você é um lugar que já esteve lá antes, que está lá agora. Todo futuro que muitas vezes nos amedronta, porque as mudanças nos causam pavor. Pastor, Deus, sinta a minha alma, Deus me chamando para isso, Deus me chamando para eu largar aqui e pegar aqui, ou pegar aqui e largar aqui, ou entrar aqui e sair daqui, mas eu tenho medo, dúvida, como é que vai ser? Deus não convida você para ir a um lugar onde Ele nunca esteve, Deus está sempre na nossa frente. Pastor, 2023, o futuro, sabe o futuro que você não conhece ainda? Deus já está lá, Jesus já está lá. Então não há por que temer. Deus sempre vai na frente nos convidando, dizendo, vem. Eu sei para onde você vai porque já estou lá te esperando. O tempo é meu, o espaço é meu. Não há futuro que eu não conheça. Tudo que eu lhe convido a participar e a fazer, eu estou lá te aguardando e eu serei com você. E você estará nas minhas mãos, o qual jamais deixarei você. Natal é esperança, meus irmãos. Natal é alegria, Natal é celebração. 2023 é um ano cheio de incertezas, mas Deus tem o controle do novo ano na palma das suas mãos. Pastor, como será o novo governo? Não sei, meu irmão. Pastor, como será os novos indícios de guerra? Não sei, meu irmão. Pastor, como será a questão do petróleo, do gás, do ouro, bolsa de valores? Não sei, meu irmão. Mas não importa como seja, Deus tem todo o controle em suas mãos. Pastor, meu casamento como será? Minha família como será? Minha alma como será, pastor? Deus já está em um futuro que para nós hipotético, para Ele é um presente. Passado, presente e futuro estão nas mãos do Senhor. A estrela vai na frente. Deus os guia para o lugar onde está. E terceiro e último, essa estrela não só os guiou, não só foi à frente dele mostrando o caminho, mas essa estrela os apontou para Jesus. Diga assim comigo, porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. A palavra de Deus é sobre Jesus. Esse encontro de hoje é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. A adoração, a pregação, a evangelização, as missões, é tudo sobre Jesus, não é sobre nós, não é sobre igreja, não é sobre o homem, é tudo sobre Jesus, Ele é o centro. A estrela aponta os sábios para Jesus. O primeiro passo foi lá na Babilônia, com destino a uma cidade com 1.200 quilômetros de distância, uma pequena cidade chamada Jerusalém, nada comparado à Babilônia. E na pequena cidade de Jerusalém havia um pequeno vilarejo chamado Belém. E lá uma pequena casa com uma criança deitada. A estrela os guiou até aquele lugar, como quem diz, é sobre Jesus. A sua caminhada é sobre Jesus. O seu propósito é sobre Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo é guiado no deserto pela coluna de fogo, pela nuvem, que vai pela manhã e o fogo pela noite, o povo é guiado até a terra prometida.
Essa estrela, como foi lá, guia esses homens, mas não à terra prometida. Guia esses homens ao Messias prometido, se cumprindo mais de 100 profecias de que ele viria e habitaria no meio de nós. Homens acostumados, a lei das estrelas, a servir reis, prever o futuro, andam 1.200 quilômetros meses com presentes em suas mãos e perguntam ao rei: aonde está o menino? Nós vemos a sua estrela, como foi anunciado pelo profeta, e viemos adorá-lo, temos presentes. E chegaram àquela casa, depois de meses, encontraram Jesus e com ele trouxeram alguns presentes para adorá-lo. Os homens trouxeram ouro. Para assim, pastor, dar ouro para uma criança, seria melhor dar uma fralda, um lenço umedecido, uma chupeta ergométrica. Deram ouro para uma criança porque foram adorá-lo, e ouro era o presente que se davam aos reis. Os reis eram presenteados com ouro. Quando entregam ouro a Jesus, esse ouro, ele significa ou fala sobre a sua majestade. Esse menino não é só um menino, ele é um rei. Não é só um rei, ele é rei dos reis. Não é só um novo senhor, é senhor dos senhores. Ele leva um ouro ao menino para anunciar a sua majestade. Mas não só levam ouro, diz que vão levar incenso. O que uma criança faz com o incenso? O incenso era algo usado no templo para adorar a Deus. O incenso era usado para promover a adoração e o uso da adoração a Deus no templo. Se o ouro fala sobre a sua majestade, o incenso fala sobre a sua divindade. Trouxemos incenso porque não só essa criança é um rei, mas ele é Deus. Deus encarnado. E eu diria, semana pensei sobre essa frase, pode parecer chocante, mas eu diria, é Deus embrulhado em carne. Deus encarnado. Ele é o Rei dos Reis, mas incenso para dizer, ele é Deus. Incenso fala sobre a sua divindade. Mas apesar do ouro, apesar do incenso, esses homens levam mirra. Mirra era o perfume usado para perfumar, para ungir o corpo de pessoas que estavam mortas para serem enterradas. Então, se o ouro fala sobre a sua majestade, o incenso fala sobre a sua divindade, a mirra fala sobre a sua humanidade. Ele é o rei, ele é Deus, mas também é homem, e vai morrer, e vai padecer. E como Deus cumprirá sua missão, ele morrerá por nós. Ele será velado, será enterrado, e será ungido como humano que também o é, em mirra. Mas louvado seja Deus que ao terceiro dia, a pedra vai rolar, tudo vai mudar, e ele não mais será encontrado no lugar onde foi deixado. E é por isso que estamos aqui. Porque nós não adoramos um menino e não adoramos um homem morto. Nós adoramos o Rei da Glória que vive e reina para sempre. Ele veio, nasceu, ele cresceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. E pela fé está em nosso meio na pessoa do Espírito Santo. Não nos deixou sozinhos. Natal é esperança, meu irmão. Nós não podemos apenas nos apegar ao menino que nasceu, mas cumprir todo o propósito qual esse significado representa. A cruz do Calvário, para nós, é o símbolo do cristianismo. O melhor presente que você pode receber não está debaixo de uma árvore, mas está em cima de uma árvore, pendurado, pagando pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo e reina para sempre. Natal é esperança, meu irmão. Natal é o melhor presente de Deus para nós. É Deus embalado em carne, é Deus encarnado. Os sábios levam ouro e digam assim, está aí a sua majestade, ele é um rei. Levam incenso, como quem diz, vamos adorá-lo, porque ele é Deus. E levam mirra para dizer, ele vai morrer pelos nossos pecados e vai pagar o nosso preço e tomará sobre si a nossa culpa. O Cristo ressurreto, nascido, morto, ressurreto, é o melhor presente de Deus para os homens. Que nesse Natal, não sei o que você ganhou de Natal. Espero que tenha gostado.
Mas você se lembre que o maior presente a celebrar hoje, embora você agora esteja usando um presente de Natal, foi uma roupa, mas o melhor presente a celebrar nesta noite é o nascimento do nosso Salvador. E tudo que se cumpre esse propósito. Que nesse fim de ano e que em um novo ano, você deixe que essa estrela guie a sua vida. Se lembre que Deus nos enviou Jesus para nos guiar, para nos atrair, para nos salvar. Deus está sempre nos convidando a ir onde Ele já está no futuro. A estrela os guiava, mas a estrela ia à frente e os apontava para Jesus. A sua vida, a Bíblia diz que toda a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A sua família é para a glória de Jesus. O seu casamento deve ser para a glória de Jesus. O seu ministério deve ser para a glória de Jesus, meu irmão. Os seus dons e talentos devem ser para a glória de Jesus. O seu intelecto para a glória de Jesus. As oportunidades que você teve de constituir família, ter uma empresa, um emprego, fazer faculdade, doutorado, mestrado, tudo isso é para a glória de Jesus. Que a nossa vida seja para a glória de Jesus. Porque o menino nos nasceu, o filho nos deu. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. E hoje eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui nessa noite com algumas escuridões na sua vida. Sua alma, sua mente, casamento, família, falta de fé, descrença, desesperança, Natal e esperança. Eu quero orar para que Deus use com a sua palavra lida, hoje aqui aberta. Que Deus se apresente para onde você está olhando, que você o reconheça, que você o abrace, que você o siga e que essa luz ilumine o seu caminho. Vamos orar? Fique em pé comigo nesta noite em nome de Jesus.